Esse podcast é um oferecimento de Huawei. No Brasil, para o Brasil, mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável. E ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e equipamentos Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Agora fazendo uma edição um pouco diferente, cobertura da FutureCon 2024, diretamente aqui dos estúdios da ConnectWay, patrocinadora desse podcast. Conversando aqui com o Arthur Coimbra, conselheiro da Anatel, já no finzinho do seu mandato, então a gente vai aproveitar para falar um pouco sobre a Anatel, sobre as perspectivas de alguns fatos importantes aí que a Anatel está para resolver, mas também ouvindo um pouco o teu balanço aí de gestão e de experiência na vida pública. Queria começar, Arthur, te provocando sobre um aspecto que você trouxe na sua apresentação na abertura da FutureCon aqui, que é sobre os novos papéis da Anatel. Outro dia a gente fez uma reflexão sobre isso ao analisar uma situação específica, e eu cheguei à conclusão que hoje a Anatel já está inserida num contexto muito mais amplo do que a mera regulação do setor de telecomunicações. Vocês já estão envolvidos no combate à pirataria de TV por assinatura, por exemplo, que envolve o setor de internet. Vocês estão exercendo o papel aí de executores de ordens judiciais que envolvem a regulação de internet. Vocês futuramente vão ter que fazer bloqueios, por exemplo, de plataformas de bet, que é um ambiente que está se desenvolvendo na internet. Vocês têm uma série de interlocuções com o setor de internet por conta de outros assuntos, como por exemplo serviços de valor adicionado, como serviços que estão competindo com serviços de telecomunicações. Então, ainda que a gente discuta qual é o papel da Anatel do ponto de vista das leis, da regulamentação, você já tem um papel hoje importante sendo exercido. Como é que você avalia hoje esse papel que a Anatel está exercendo, o que falta e o que pode ser feito dentro do ambiente normativo, dentro do ambiente legal, para dar para vocês, no final das contas, o empoderamento que vocês precisam para atuar nesse novo ambiente digital? Hoje a Anatel atua tangenciando o ecossistema digital na sua atividade regulatória, sobretudo quando isso interfere nas redes de telecomunicações. A gente está falando de cibersegurança, que incide sobre data centers, terminais de usuários, sobre prestação ilegal de serviço de telecomunicações, que é o caso das TV Box piratas, bloqueio de IPs, ou quando existe uma determinação do Poder Judiciário para que nós façamos isso. E é uma atuação episódica, né? Não é uma atuação, a Anatel não é a reguladora do ecossistema digital. Mas circunstancialmente caiu no colo de vocês. Circunstancialmente, até pela especialização da agência, o conhecimento que a agência possui, técnico e até jurídico, que é, digamos assim, adjacente, né, ao ecossistema digital, acabou que, pelos fatos, nós estamos sendo trazidos a isso. Agora, o fato de a Anatel não ser a reguladora, de não termos um órgão regulador para isso, não significa dizer que não haja regulação disso ou que não haja alguém responsável por essa regulação. Por exemplo, a gente pode dizer que nos aspectos econômicos o ecossistema digital hoje é regulado pelo CAD. E nos aspectos comportamentais, nas redes sociais ou na internet, essa regulação é feita pelo Poder Judiciário. Agora, é uma regulação que é feita pontualmente, caso a caso, e ex post. Ter um órgão regulador dedicado a isso traria alguns benefícios. A especialização, né? Você traria uma maior coerência entre as decisões, que não estariam dispersas caso a caso, você teria uma maior coerência e também, talvez, um pouco de segurança jurídica, no sentido de que você teria algumas normas ex ante a serem respeitadas e não apenas um tratamento ex post de todos os casos. Então essa é a situação da Anatel atual, que atua como um agente regulatório circunstancialmente. Principiologicamente, a gente sempre ouviu a argumentação de que não se deveria regular o ambiente digital para você não inibir a inovação, para que você pudesse permitir o desenvolvimento desses novos modelos de negócio, para que você pudesse dar liberdade para o surgimento de novas empresas e tudo mais, o que efetivamente foi feito. Mas, na prática, quando a gente vê a migração de todas as principais atividades econômicas
dos relacionamentos pessoais, das atividades sociais para o ambiente digital, a gente se pergunta se faz ou não sentido manter esse ecossistema da internet, esse ambiente da internet isolado da necessidade de um regulador. Qual que é o teu juízo hoje com relação à situação que a gente vive hoje? É preciso se pensar num ambiente em que você tenha a regulação da internet de maneira efetiva com um ente regulador, ou é possível você conseguir tangenciar utilizando esses órgãos acessórios, o CAD que cuida de concorrência, a Anatel que cuida de conectividade quando é conectividade, eventualmente Receita Federal quando cuida de tributos, com o aparato que já existe hoje para a regulação de toda a economia, é possível continuar nesse ambiente ou você precisa de uma agência reguladora que cuide disso? Ter uma agência reguladora que cuide disso significa admitir que existam obrigações que merecem ser impostas para corrigir problemas identificados. Eu acredito que o ambiente digital tem alcançado uma maturidade tal que nos permite reconhecer problemas recorrentes, questões que merecem ser sanadas já com certo amadurecimento. Isso dá ensejo à possibilidade de criação de órgão regulador. Eu acredito que se a gente não chegou nesse ponto, a gente está muito próximo de chegar. Não necessariamente um órgão regulador único, né? Pode haver uma dualidade ou 3 órgãos reguladores que em camadas diferentes atuem. Perfeito. Você pode ter arranjos institucionais dos mais diversos. É só ter um conjunto avaliativo ex ante do mercado para que você consiga, com o mínimo de interferência possível, já proteger alguns direitos, evitar alguns descumprimentos legais ou certas condutas que devem ser coibidas. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal está prestes a julgar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que fala sobre a responsabilização dos provedores de aplicação, as plataformas digitais de maneira geral, redes sociais, assim por diante. A Advocacia Geral da União, que representa o Poder Executivo, digamos assim, nesse processo, já se manifestou no sentido de que, olha, as plataformas elas têm responsabilidades que transbordam uma mera decisão judicial. Uma decisão judicial ela pode impor obrigações, mas antes dessa decisão, ela já tem que cumprir diversos preceitos constitucionais, proteger crianças e adolescentes, grupos vulneráveis, uma série de legislações de meio ambiente. O marketplace não pode viabilizar venda de animais silvestres em extinção. Então, assim, você não depende de uma decisão judicial para que uma plataforma digital cumpra certas obrigações legais. Isso é um pouco o raciocínio de se ter ou não um órgão regulador para cuidar desse mercado, sem precisar de uma decisão judicial caso a caso. Agora, a gente teve, ao longo desse período de discussões sobre ter ou não ter um regulador, ter ou não ter uma regulação do meio digital, o surgimento de várias ideias que foram colocadas aí. A ideia, por exemplo, de um fair share ou de uma cobrança, um compartilhamento dos investimentos por parte das operadoras. A ideia da contribuição para um fundo que contribuísse para a conectividade significativa, em que os atores de internet poderiam participar. A ideia de você ter uma liberdade maior para o estabelecimento de modelos de negócio entre empresas de telecomunicações e empresas de internet, o que de alguma maneira necessitaria de um ajuste aí no regramento para neutralidade de rede que está estabelecido no Marco Civil da Internet. Algum desses caminhos te parece razoável ou necessário hoje? Olha, quando o FUST, digamos assim, foi criado, o grande objetivo era incentivar a expansão do serviço de telecomunicações, que naquela época eram muito atrelados à própria aplicação do serviço. Então, o serviço de telefonia fixa era voz fixa. O serviço especial de rádio chamada era o pager, a própria aplicação. Essas aplicações se destacaram do serviço de telecomunicações, continuam gerando valor, e hoje você tem uma carga tributária, um encargo de expandir o serviço ainda no serviço de telecomunicações. Em tese, faz sentido a gente pensar num papel que pode ser prestado também pelos provedores de aplicação, de conteúdo, nesse cenário. Não é nada de outro mundo pensar em alguma coisa nesse sentido. O que a gente não pode só pensar olha, a gente quer aumentar a arrecadação
Então a gente vai aumentar o tributo sobre esses agentes sem nenhum tipo de contrapartida social, porque eu acho que o objetivo é expandir rede, aumentar o acesso. Então eu acho que esse debate está aquecido porque a ideia faz sentido. Agora, qual é a melhor maneira de implantar isso é algo que ainda precisa ser aprofundado. Agora, avaliando o momento que a Anatel vive, você mencionou muito bem que houve uma substituição dos serviços por esses serviços prestados pela internet, e a Anatel, de alguma maneira, se tornou uma agência reguladora de uma plataforma, de uma teia de conectividade, né? Esse é o principal papel hoje da Anatel. Tem algumas áreas ainda cinzentas, por exemplo, TV por assinatura, ela ainda regula um serviço, porque o serviço está previsto em lei, mas de uma maneira geral ela cuida de espectro e cuida dessa camada de conectividade que está colocado. Ela vai passar por uma mudança importante agora, que é, de alguma maneira, assim, o fim do modelo original da agência, que previa um serviço prestado em regime público, da concessão de telefonia fixa, e a partir de agora todos os serviços serão privados, assumindo que não vai ter mais concessão de telefonia fixa, que eu acho que é o mais provável que aconteça. Como é que você está avaliando esse momento da Anatel, o fim desse ciclo, né? E o que fica para a agência daqui para frente? Olha, está sendo um fim bastante digno para as concessões de telefonia fixa. O serviço envelheceu, a demanda diminuiu, as obrigações da concessão continuam, os contratos terminam em 2025, mas você dá um fim para as concessões que permita ainda estender o atendimento de voz por alguns anos, onde aquele atendimento é necessário, fixo, até o momento em que o serviço móvel ou uma alternativa chegue. Você desonerar a União dessa obrigação de manter um serviço ultrapassado e sem demanda, e permitir que a sociedade ganhe com novos investimentos em infraestrutura moderna, isso é um excelente fim, e a gente deve muito disso ao Tribunal de Contas da União, que criou um mecanismo bastante eficiente de discussão de casos complexos como esse, para que alcancemos consenso, e parece que a gente está chegando num bom caminho. E a Anatel tende a ser uma agência reguladora de serviços prestados em regime privado, serviços prestados em ambiente competitivo, e uma agência muito mais voltada não para estruturas tradicionais ex-ante, contratuais. Você é uma concessão, tem muita regulação, e você é uma autorizada, tem pouca regulação, para um ambiente de regulação dinâmico, baseada em aspectos de competição, como já faz o PGMC desde 2012. Quer dizer, você vai fazer um diagnóstico periódico da situação do mercado, e aqueles agentes, independentemente do serviço, independentemente do mercado, que tiverem um poder de mercado, eles serão regulados de maneira diferenciada. Você considera que a Anatel ela vai ter um papel mais relevante na regulação, por exemplo, do ambiente de atacado e também do ambiente de espectro, ou você acredita que a questão concorrencial vai ser a mais importante? O ambiente de atacado e o ambiente de espectro são as ferramentas que a Anatel vai usar, né? E os aspectos concorrenciais, eles são variáveis nesses dois instrumentos, né? Mas assim, existe um papel claro do CAD, que é a atuação em atos de concentração, de repressão a condutas ex-post, né? E o papel regulatório da Anatel de diagnosticar o mercado, manter o mercado competitivo. E manter o mercado competitivo, exatamente. Outro dia o presidente da Anatel trouxe a visão de que ele acha que existe uma parte do mercado que hoje está muito bagunçado, vamos dizer assim, né? Se referindo a provedores que hoje não têm nenhum tipo de compromisso contratual com postes, de reporte de dados para a Anatel, de mínimo de formalismo na prestação do serviço. Você concorda com ele? Eu entendo que existe um problema a partir do momento que você tem alguns cumprindo regras e outros não cumprindo, você gera uma assimetria odiosa, uma assimetria que deve ser combatida, e nesse sentido o papel da Anatel é fazer com que todos cumpram as regras. A gente sabe que existem empresas com diferentes níveis de formalização,
A Anatel admite diferentes níveis de formalização, por exemplo, para PPPs, para empresas com menos de 5.000 usuários, para empresas grandes, mas existe a informalidade que é ilegal, que ela foge ao regulamento, e eu entendo que é papel da Anatel, e o presidente Carlos Baigorre está certo nessa postura, é papel da Anatel garantir que as regras sejam cumpridas por todos. Agora, a gente está chegando no final de um ciclo seu de serviços públicos prestados. Foram 10 anos atuando como formulador de política no Ministério das Comunicações, sendo diretor, chegando ao cargo de secretário de Telecomunicações, mais 2 anos aí como conselheiro da Anatel. Primeiro, meu testemunho pessoal, acompanhei a sua trajetória durante esses anos todos. Foi uma trajetória exemplar, criativa, sempre trazendo outras soluções, sempre trazendo ideias. E o que a gente viu de políticas públicas avançando, muito se deve a você. Fica aí o meu registro de admiração por todo o trabalho que foi realizado ao longo desse período. Eu queria que você fizesse uma avaliação do que você viu como desafios para o formulador de política, desafios para o regulador, que poderiam ser corrigidos, poderiam ser ajustados, e quais seriam as prioridades hoje, no teu entendimento, para políticas públicas, para a atuação regulatória da Anatel, pensando na evolução do modelo que a gente tem no Brasil, pensando na evolução do setor de telecomunicações? Bom, acho que os desafios de um formulador de políticas públicas são diferentes dos desafios de um regulador. Se eu fosse citar um desafio do formulador de política pública, uma aprendizagem que eu tive nesses 10 anos, é que os detalhes importam. Você desenhar uma política pública não é trivial. Então você precisa ter um diagnóstico muito preciso do problema e a solução precisa ser pensada nos detalhes. Só a boa intenção não resolve. E aí você tem riscos, apenas com boa intenção, de ter programas que não se sustentam, que geram outros problemas, que às vezes são maiores do que aquele que você queria resolver. Então, um desenho institucional preciso importa muito na política pública. Até por conta de risco de desperdício de recurso público, de tempo de trabalho de servidores. De disputas judiciais, de não entregar aquele objetivo a que se pretendia, enfim, são riscos enormes. Para o regulador, a parte do diagnóstico eu repito, quer dizer, você sempre tem que estar baseado em fatos e dados para adotar qualquer iniciativa, mas o regulador, a impressão que eu tenho, e acho que a Anatel segue relativamente bem esse mantra, é buscar atuar com discrição. Quer dizer, você intervém minimamente e cirurgicamente naquilo que precisa de um remédio. Procurar evitar criar regras em profusão sem que haja uma razão concreta para isso, ou intervir demais no mercado. Então, nesse aspecto, eu acredito que a agência vem fazendo bem o seu papel. Você acha que a Anatel está preparada para enfrentar esses desafios do setor do ponto de vista de qualificação dos servidores, de conhecimento do que está acontecendo no mercado, de acesso a dados e informações que permitam a ela ter um nível razoável de simetria informacional em relação ao que o próprio mercado está exercendo? Quando a gente fala que hoje em dia ela vai ter que lidar com desafios que estão colocados no ambiente da inteligência artificial, na economia de dados, vai ter que lidar com desafios concorrenciais que transcendem o que está acontecendo no Brasil e passam por relações internacionais, inclusive. A agência está pronta para lidar com tudo isso que vem pela frente? A agência tem capacidade de análise econômica de mercado, conhece tecnologia de informação e comunicação, e a agência tem muita experiência no desenho de mecanismos para regular mercados complexos e de grande valor agregado com diferentes níveis de competitividade. Então eu entendo que a agência tem hoje plenas condições de atuar regulatoriamente em qualquer segmento adjacente ao segmento de serviços de telecomunicações. Agora, para a gente finalizar e voltando um pouco para a questão das políticas públicas, acompanhando a sua trajetória e todas as políticas que você implementou e tentou implementar, e que algumas foram exitosas e outras acabaram não indo adiante, um problema constante que eu sempre percebi, essa é uma visão minha, não sei se você partilha desse mesmo entendimento, é que entra governo, sai governo, o setor de telecomunicações ou o setor de TICs de uma maneira geral, mas telecomunicações especificamente,
nunca é visto como estratégico dentro da formulação de uma política pública maior para o Brasil, nunca é visto como estratégico dentro de um programa de longo prazo, pensando no desenvolvimento do país. Qual que foi a sua percepção, estando dentro do governo, estando dentro da Anatel, ao longo de tantos governos diferentes? Você está aí há 10 anos, então você passou por pelo menos 3 transições de governo, 3 visões de políticas públicas. E o que poderia se esperar de futuras formulações políticas nesse sentido? Olha, Samuca, eu vou concordar com o seu diagnóstico até a pandemia. Acho que a pandemia trouxe o setor de telecomunicações para um patamar de visão estratégica que ele não tinha antes. Ele era tratado como algo marginal à centralidade do debate. Mas a partir da pandemia e a verificação da necessidade das redes como instrumento para garantir o próprio funcionamento da economia como um todo, isso realmente entrou no centro do debate público no Brasil. É claro que até isso se refletir em orçamento, em programas, isso leva um certo tempo, mas a gente já viu, por exemplo, uma mudança que era um pedido histórico do setor de telecomunicações, que era a redução do ICMS. A gente já viu isso acontecendo, né? Houve uma alteração há alguns anos da Lei Candir para reduzir a alíquota do ICMS sobre telecomunicações, e a alteração permaneceu. Então, assim, isso reflete um pouco da visão estratégica sobre telecomunicações que evoluiu. Daqui para frente, eu acho que isso tende a continuar num patamar elevado, mas com a visão estratégica se ampliando para esse ambiente de aplicações e conteúdos. Segurança cibernética, inteligência artificial. E aí é claro que isso vai gerando mais demanda por compreensão e por atuação regulatória nesses ambientes. Que não necessariamente é a melhor solução, uma criação de um regulador, mas vai gerando uma demanda maior para isso. Para a gente finalizar, você deixa a Anatel, o que significa também que a Anatel vai perder um servidor que chegou à posição de comando. Ainda que você seja tecnicamente um servidor da AGU, você é um técnico que fez a sua trajetória inteira dentro do setor de telecomunicações. Me preocupa um pouco o fato de que a gente não tem a garantia de que essas renovações no Conselho da Anatel vão preservar o mínimo de conhecimento técnico e o mínimo de vivência dentro do setor. Dá para a gente confiar de que a estrutura técnica da Anatel, o corpo técnico da Anatel, está preparado para subsidiar quem quer que seja o ocupante da sua cadeira e das cadeiras que ainda estão vagas ali na Anatel? Tem uma especificamente ainda vaga? Qualquer cadeira, né, de conselheiro na Anatel ou qualquer agência tem um processo de indicação que não é trivial. Passa por uma sabatina no Senado, tem que ter um notório saber no setor, tem que demonstrar isso durante a sabatina, passa por muitas avaliações de diversas naturezas. Então, certamente, o Senado e o Poder Executivo têm condições de fazer um trabalho consistente nessa indicação e nessa aprovação para as próximas vagas. Agora, a Anatel, além disso, tem uma estrutura de participação democrática, de transparência, que traz muitas garantias e salvaguardas para o seu trabalho. Então, para se fazer, por exemplo, um regulamento hoje, geralmente se faz uma tomada de subsídios, depois se produz a análise de impacto regulatório qualitativa e quantitativa, faz-se uma proposta de norma com fundamento que vai à consulta pública, além de passar pelo órgão jurídico, tem audiências públicas, retorna, todas as contribuições são respondidas, feita uma proposta final que é aprovada, as reuniões do conselho são públicas. Então é um órgão que eu acho que republicano, com R maiúsculo, ele realmente consegue ser transparente ao extremo, a Anatel. Isso contribui para a qualidade das decisões. Eu quero confiar na sua avaliação e concordo com ela. Eu sempre digo que a Anatel é uma das agências reguladoras certamente mais transparentes que eu conheço. Nunca se dispôs a não discutir nenhum assunto e participar de nenhum ambiente. Então,
certamente esse testemunho eu compartilho com você. Fica sempre a preocupação, mas assim, eu já estou acompanhando a Anatel aí desde a sua fundação há 25 anos e já vi tudo passar e a Anatel sobreviveu. Então, sobreviverá sem você também, mas de qualquer maneira vai ser uma grande falta. Obrigado pela participação, obrigado pelo seu serviço. Obrigado pela conversa. Obrigado, Arthur. É isso, pessoal. Entregamos aqui uma conversa com o conselheiro Arthur Coimbra, que está se despedindo da Anatel. Como eu disse, um dos servidores exemplares que a gente teve a honra de acompanhar esses anos todos e que certamente contribuiu muito para os debates no setor de telecomunicações, para a evolução do setor de telecomunicações, que não para, né? A Anatel tem agora uma missão muito mais complexa pela frente, o ambiente está ficando cada vez mais complexo, mais sofisticado e a agência precisa responder a isso. Com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, mas em breve a gente volta com mais uma conversa interessante, com uma pessoa importante, inteligente, que possa compartilhar mais ideias com vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência de sempre. Tchau, tchau.